Agora, um membro de uma facção, tá tatuado o nome da facção, tá com uma arma dentro de uma favela, ou, por exemplo, é o contador da facção e tá atuando no mercado financeiro, você não tem presunção de inocência, você não... Gente, na Band Bahia, na Band News FM. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês e vai ser muito legal fazer esse bate-papo aqui. Renan, primeiro fazendo um recorte do nosso estado, recorte de Bahia, como é que está a organização dos diretórios do Missão, principalmente aqui em solo baiano? A gente passa também por um processo eleitoral para o governo do estado, o partido deve lançar a candidatura ao governo do estado da Bahia. Como é que está esse diálogo com o público baiano, principalmente os filiados do Missão? Nós estamos focando em montar os diretórios estaduais para participação nessas eleições. Não estamos nem um pouco acelerados na hora de montar diretórios municipais, até porque, em geral, diretórios municipais, quando você faz as coisas de maneira sodada, é por cooptação, né? Não é o tipo de política que a gente faz. Para o ouvinte, para o espectador que está assistindo, você tem que fazer uma construção de militância, treinar as pessoas para elas manterem a cultura. Ou seja, a cultura que criou o partido, que é uma cultura que está presente em âmbito nacional, ela tem que estar presente no município também. Então, nós estamos focando em preparar as pessoas agora. Certo. E o Nordeste, aí, já partindo para uma questão regional, sempre, historicamente, tem uma ligação... da redemocratização para cá, o Nordeste teve uma parcela de contribuição com os partidos de direita, principalmente PFL, PSDB, aqui no estado da Bahia, principalmente enquanto Antônio Carlos Magalhães estava no apogeu, fazia essa vinculação com o PSDB, mas de 2006 para cá se tornou um território extremamente lulista, extremamente petista, e outros estados da federação, outros estados nordestinos também. Como é que você pretende dialogar, por exemplo, com o eleitor nordestino que ainda associa essa questão da direita com o distanciamento social, econômico da região, isso muito construído do discurso petista dos últimos anos? Grande pergunta. Falando dos problemas concretos sem passar a mão na cabeça de ninguém. Eu comecei a rodar Pernambuco, depois Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, agora eu tô na Bahia. E eu tô dando um enfoque muito maior no Nordeste do que no Sul, Sudeste, que supostamente essa região aqui é a região do antipetismo, Sul, Sudeste. Eu não tô focando nisso. Eu acho o seguinte, eu acho que aqui, como você bem descreveu, até os anos 2000 havia uma prevalência de um coronelismo, a moda antiga, que foi substituído por um neocoronelismo federalizado pelo PT. Ou seja, antigamente o assistencialismo era feito pelos coronéis locais. Depois passou a ser feito por um ente federal. Aí o Lula assumiu isso e vinculou a imagem dele. Isso funcionou com uma geração de pessoas que viviam, vamos dizer, abaixo da linha da pobreza por muito tempo. Essas pessoas foram gratas ao lulismo por muito tempo. Só que isso fracassou. Porque se a gente olha hoje, o Nordeste cresceu, mesmo com o PT estando no poder desde 2002, 2003 na prática. O Nordeste cresceu. Quando a gente compara com o Centro-Oeste, quem cresceu mais? O Centro-Oeste. Com um pedaço da região Norte. A região Norte cresceu mais. O distanciamento técnico, o distanciamento na qualidade dos empregos com a região Sul-Sudeste aumentou. Então, quando a gente percebe que não houve um aumento na produtividade no Nordeste, o que acabou foi apenas, graças ao assistencialismo, a pobreza. Então, trazer essa resposta é muito importante. Não vou fazer isso de maneira condescendente, então eu vou em regiões, por exemplo, que são tomadas pelo político que faz a famosa compra de votos. Eu chego lá e aviso, olha, no governo meu, eleitor que vender voto vai ser preso. E político que compra voto também. Nós temos que matar uma determinada cultura que mantém a política nordestina num regime semifeudal do século XIX. Lá do livro Grande Sertão Veredas, que a gente via os coronéis com seus grupos se matando. Nós temos que eliminar esse tipo de política. E as pessoas têm que voltar a sonhar em construir suas vidas e ganhar dinheiro aqui. Então, ao fazer isso, eu estou abrindo um diálogo enorme. Onde a gente começa a ver as respostas disso? Maranhão, na pesquisa Atlas, eu apareci já com 6%. Tenho 6,9% na Atlas no Brasil e 6% só no Maranhão. Então, é sintoma já de que a mensagem está ecoando. Inclusive, você tocou num assunto que é muito sensível, principalmente para o estado da Bahia, que é a questão da violência. Você tem defendido nas entrevistas, nas suas plataformas, um discurso muito duro contra o crime organizado. O que você faria de diferente do modelo que está, seja agora no governo do PT, seja do que foi o governo nacional, o governo Bolsonaro? Agora há uma discussão de federalização desse assunto, com a possibilidade da criação de um Ministério de Segurança Pública. O que você faria diferente para, de fato, enfrentar essa chaga nossa, principalmente aqui da Bahia? Vamos lá, o PT foi muito leniente com o crime durante todos esses anos. O PT foi sempre defensor de uma agenda de diminuir pena para bandido. Historicamente, todos os governos do PT. Tá.
seja agora no governo do PT, seja do que foi o governo nacional, o governo Bolsonaro. Agora há uma discussão de federalização desse assunto, com a possibilidade da criação de um Ministério de Segurança Pública. O que é que você faria diferente para, de fato, enfrentar essa chaga nossa, principalmente aqui da Bahia? Vamos lá, o PT foi muito leniente com o crime durante todos esses anos. O PT foi sempre defensor de uma agenda de diminuir pena para bandido. Historicamente, todos os governos do PT, nunca houve um esforço em aumentar a pena. Tanto que foram durante os governos petistas que houve aquele famoso aumento no número de homicídios no Brasil. Quem está nos ouvindo tem que entender. Foi lá nos anos, especialmente do governo Dilma, que a coisa estoura para mais de 40, quase 50 mil homicídios por ano. É nesse período todo também que as facções ficam multibilionárias, especialmente o PCC. Então o PT... Assim, sendo bacana para não ser processado, eu vou falar aqui, o PT foi leniente. Quem conhece as relações sabe que é um pouco mais do que isso. Quem conhece um pouco o que acontece no Ceará, o que acontece aqui na Bahia, 2 governos do PT, sabe que é um pouco mais do que isso. O Bolsonaro, do seu lado, ele entra no poder com o discurso de eu vou matar os vagabundos, daquele jeitão dele. Fez nada, vamos ser sinceros, fez nada. Ele falou lá em armamento civil, vou armar a população, sendo que armar a população não é política pública de enfrentamento ao crime. Política pública é uma coisa, garantia de direito é outra. O Bolsonaro só falou em armar e não passou um projeto. Fez nada, só ficou naquela conversa mole. Pois bem, o que eu vou fazer diferente? Preciso aumentar ainda mais as penas. Por mais que tenha havido aumento de penas agora, projeto inclusive do nosso deputado Kim Kataguiri. 2, eu tenho que mudar a lei de execuções penais e o código de processo penal. Facilitar o processo, tem que correr mais rápido, não tem que ter progressão de pena, não tem que ter saidinha. Isso já diminui boa parte daquelas decisões do juiz. Não, ficou 3 anos, pode sair. Não, vai cumprir a pena inteira. Cumprir pena inteira tem que ser obrigação. 3, trazer o conceito do direito penal do inimigo, que é uma coisa que vai resolver Salvador. Aqui é o seguinte, vocês têm mais de 15 facções em disputa, tem gente que fala em 20 facções em disputa, microfacções, facção que surgiu de outra facção. Pois bem, para enfrentar esses caras, o direito tem que ser muito veloz e muito forte. Então eles têm que ter eles não podem ter os mesmos direitos que um cidadão. Então se você, por exemplo, está no meio da rua, se envolveu numa briga de trânsito, foi lá, perdeu a cabeça, deu um soco numa pessoa. Pô, beleza, você vai ter o seu direito de defesa garantido, porque você é um cidadão brasileiro que eventualmente passou do ponto. Agora, um membro de uma facção, tá tatuado o nome da facção, tá com uma arma dentro de uma favela, ou, por exemplo, é o contador da facção e tá atuando no mercado financeiro, você não tem presunção de inocência, você não tem direito de pagar a fiança para poder sair da pena, você vai direto pro presídio, você não tem progressão em nenhuma hipótese. Esta pessoa, o direito é muito duro e o direito tem que ser muito veloz contra ela. Isso é uma maneira que vai permitir que aí sim o governo federal atue de maneira concreta junto com os estados para derrubar o crime. E aí matando, não quero me estender muito, mas é importante, matando esse tema, colocar estado de defesa todos os municípios e todos os bairros, favelas incluso, que estiverem sob domínio do tráfico, para que as polícias e o governo federal atuem em conjunto